gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro da Colleen Hoover, que foi uma novela mexicana. Sério, eu gostei muito de ler, mas eu vou falar muito desse livro aqui, não vou contar o final, mas é claro ter spoilers, então se você ainda não leu, pausa esse vídeo, vai ler e depois volta aqui. Sabe qual é o livro? Se Não Fosse Você. Vocês sabem que eu gosto muito da autora Colleen Hoover. Sim, amo os livros dela. Mas esse realmente foi uma novela mexicana. Sim, tinha muito drama, tinha amor. Claro, todos os livros dela são envolventes, fazem você sempre querer mais e ler para saber o que acontece. Ela tem uma escrita muito boa, então você não consegue parar. Por mais que você ache que a história é simples, né? No caso. Por isso que, gente, essa história ela não é tão simples, mas também ela envolve muito drama, principalmente porque envolve casais, traição. Então não tem como eu falar pra vocês e contar um pouco sem dar um pouquinho de spoiler. Eu não vou contar o final, mas eu quero contar mais ou menos pra você a história, né, até uma certa parte, aí o final eu deixo pra vocês. Mas se você, que é como eu, não gosta de spoiler, eu já peço pra você parar por aqui, vá ler o livro e depois você volta e assiste esse vídeo. Combinado? Bom, então vamos lá. A gente começa a ver a história através dos olhos da Morgan no primeiro capítulo. Lembrando que é intercalado entre Morgan e Clara. E depois eu vou explicar quem é Clara. Morgan, ela é uma jovem, né, de 16, 17 anos, eu não lembro muito bem a idade dela, mas eu sei que ela tá quase se formando. Ela teve uma vida um pouco difícil porque a mãe dela não era tão presente, nem o pai. Ela teve que criar a irmã dela como se fosse mãe e irmã, então ela era um pouco assim, mais responsável, ela colocava limites na irmã dela e a irmã dela não ligava muito, né? A irmã dela eu achei uma pessoa um pouco egoísta. Talvez porque a Morgan acabava mimando muito ela, protegendo ela demais. E ficava com medo, às vezes, de dar bronca nela por achar assim, poxa, eu não sou a mãe dela, mas eu quero cuidar, sabe? Ela teve algumas ações, assim, realmente de uma adolescente, né? Com relação à irmã dela. E a irmã dela, a Jenny, ela é muito imprudente, sabe? Ela quer curtir, ela tá numa fase realmente que ela só quer curtir. E ela namora um jovem muito bonito, muito respeitoso, chamado Jonah. Jonah, acho que é assim que fala o nome dele. E assim, dá pra ver que eles não são tão apaixonados, eles apenas estão ficando, sabe? Namorando, ficando. E eles não combinam em nada. E a Morgan, né, ela namora o Chris. O Chris, ele é um namorado de longa data, ela gosta bastante dele, ela é apaixonada por ele, mas às vezes ela fica se indagando se é realmente um amor que ela acostumou ou se ela ainda tá apaixonada por ele, sabe? Ela fica fazendo essas perguntas na mente dela, ela fica bolando assim, poxa, eu vou conversar com ele porque eu quero às vezes ser como a minha irmã, né, mais espontânea, mais alegre, não ter tanta responsabilidade, mas ao mesmo tempo ela pensa em ter. Então ela fica pensando muito na mente dela como será o futuro dela, né, se ela continuar com o Chris. Só que aí ela descobre que ela está grávida, sim, a Morgan descobre que está grávida do Chris, então ela pensa, poxa, não dá pra separar agora, né? Não dá pra eu pensar realmente se é isso que eu quero, né? Ou não, eu tenho que querer isso porque eu já estou grávida, é uma gravidez praticamente na adolescência, ela resolve ficar com a bebê e ela e o Chris acabam casando. Aí nesse meio tempo, a irmã dela, a Jane, acaba terminando, os dois, né, o Jonah e a Jane terminam, ele vai para um lado, vai embora, e a Jane acaba ficando mais próxima da irmã, né, com o passar do tempo, na criação também da filha dela, a Clara. A Clara que é a filha da Morgan, então como eu falei pra vocês, vai intercalar. A gente vai ver um pouco, né, de capítulos na versão da Morgan, um pouco na versão da Clara. E isso depois de 16 anos, né? 16 anos depois vocês vão ver como elas estão, se elas estão se dando bem, se não. Elas parecem se entenderem, mas a Clara está entrando na fase da adolescência, né? Em que ela está querendo se rebelar um pouco. Mas ela é uma menina muito inteligente, muito estudiosa, ela é muito dedicada. Então, assim,
às vezes as brigas delas são por besteira, sabe? Porque não sei se é exatamente besteira, mas a Clara quer ser uma atriz. Ela é uma boa atriz, ela gosta, né, de atuar no teatro da escola, mas a mãe dela, como eu disse pra vocês, é muito responsável. Então, como ela foi responsável pela Jenny, que era só a irmã dela, ela fica pensando, eu tenho que ser responsável pela Clara, que é a minha filha. E eu quero que ela tenha um futuro melhor. E eu acho que é sei lá, uma profissão de alto risco, que ela não sabe se realmente vai dar certo ou se não vai dar certo, e fica essas briguinhas bestas, assim. E o Chris, que é o marido, né, da Morgan, que é o pai da Clara, que estão até hoje juntos, vivem uma relação boa, meio cômoda, né, tá tudo tranquilo, vivem sempre na rotina deles. Ele intercala, né, ele fica equilibrando, né, para elas não brigarem tanto por questões como essa, né, no caso. E aí, gente, passados esses anos, né, a Clara tá lá com seus 16 anos, passou esses anos, o Jonah, que era o melhor amigo do Chris, volta, aparece. E aí, ele engravida a Jenny, né, que é a irmã da Morgan. E aí, ele resolve casar com ela. Vamos casar então no futuro, depois que a bebê nascer, tudo der certo e tudo. E a Morgan fica muito revoltada, porque eles assim, gente... Antes de ele ir embora, né, eles tinham tipo um lance, eles se gostavam muito, mas eles não ficavam, né, e aí quando ela resolveu realmente casar com o Chris, resolveu ter o filho, o Jonathan resolveu sumir, falou, não quero atrapalhar, porque eu sei que nunca vai acontecer nada entre a gente, e esse amor que ele sentia, né, pela Morgan, é melhor eu deixar de lado, respeito, ele tem esse senso, né, de realmente não fazer nada errado. Eu gostei muito, o caráter dele é muito certo, então ele vai embora. E quando ele volta, engravida a irmã, e aí resolve entrar, né, na família, a gente vê que ele ainda tá lutando contra isso, mas ele é um rapaz que respeita muito, né? Um homem já que respeita muito, entende. Ele tá numa cidade como professor agora da Clara e ganha bem menos do que ele ganhava antes, né, na outra cidade, mas ele é uma pessoa de caráter, ele quer assumir os seus erros. É uma coisa que eu gostei bastante. Agora vamos falar um pouco sobre a Clara, né? A Clara é a filha da Morgan, eu falei pra vocês, que é uma menina que é estudiosa, ela é dedicada, ela não briga por qualquer besteira, mas ela fica meio revoltada como qualquer adolescente. E o que acontece com a Clara? A Clara, ela é apaixonada por um menino lá da escola, o nome dele é Miller. O Miller, ele não gosta muito da Clara, a gente não entende muito porquê, ele evita muito ficar perto dela, a gente não sabe muito bem. Bom, gente, eu tô percebendo que eu tô evitando contar spoilers, e era um vídeo com spoilers, olha só como é as coisas, né? Mas o que acontece? O Miller, ele tenta evitar muito a Clara, a gente não sabe muito porquê, né? E a Clara acha ele um gatinho, acha ele muito popular, e ela não entende porque ele não gosta muito dela. Mas eles acabam tendo que trabalhar juntos, porque o Miller, ele quer ser um cineasta, um diretor, ele quer filmar, ele fica direto com a câmera dele, e ela é uma atriz, então o que o professor, né, Jonah, ele faz? Vamos trabalhar junto para vocês tentarem conseguir uma bolsa, para vocês fazerem um trabalho legal, para, né, tentar realmente seguir essa profissão. Ele apoia muito ele, porque segundo ele, eles são muito bons mesmo. Então ele fala, não, vamos trabalhar junto. E ele não quer muito trabalhar junto porque o Miller, gente, ele tem uma namorada, e a namorada dele não gosta muito da Clara, e a Clara não entende por quê. E eu falei pra vocês, é uma novela mexicana. E aí vocês descobrem com o passar do tempo por quê, né? Beleza. Falei que ia ter spoiler e eu tô tentando evitar os spoilers, né? Mas tudo bem. O que acontece, gente? Nesse meio tempo, dessas situações todas, o Chris sofre um acidente. O Chris e a Jenny. A Jenny, que é irmã da Morgan, que é tia da Clara. O Chris, que é marido da Morgan e pai da Clara, sofre um acidente de carro. E aí a gente pensa que eles estão em carros separados, mas eles estavam juntos no mesmo carro, que foi muito estranho. E começa tipo a gente sem saber o que está acontecendo, por que eles estavam juntos, o que aconteceu. E aí ela descobre que o Chris estava tendo um caso há muitos anos com a Jenny. E você fica pensando, como é que a Jenny, sabendo que a irmã dela é irmã, por mais que não seja irmã, ela pode trair a irmã. Como é que o Chris pode trair a esposa? Aí fica aquela coisa de caráter, porque o Jonah, ele foi embora, porque ele não queria, né, fazer nada ou criar uma situação
para que a Morgan se sentisse que ele estava gostando dela e tudo. O caráter dele foi tão assim certinho que ele foi embora. E, sabe, aí fica essa coisa assim, que a pessoa ela pode trair, mas ela tem um caráter e ela diz não, não quero trair, né? Eu respeito você, eu respeito o meu parceiro. Uma coisa que a Jenny e o Chris não tiveram. E me dá muita raiva, né, da Jenny, do Chris. Eu quero muito saber o porquê, como começou essa história, porque a gente quer saber. É uma novela mexicana, é cheia de dramas. E o que me deixou com muita raiva, porque não é contado, tipo, vamos esquecer. A Colin fez isso, tipo assim, é passado. Mas eu acho que ela devia ter contado como começou, porque tanto é que a Morgan, ela descobre algumas cartas da Jenny, né, para o Chris, na caixa de ferramentas dele. Ela descobre alguns segredos e ela não quer descobrir, ela não quer ler as cartas, ela não quer ir a fundo. Ai, gente, tudo bem, eu entendo o que a Colin Hoover quis mostrar nesse livro. Ela quis dizer assim, poxa, é passado, já morreram, vou viver agora a minha vida. Eu entendo isso. Mas como leitora, eu tô curiosa, eu fiquei curiosa, né? E outras situações que aconteceram aqui com o Miller e com a Clara, né? Dois adolescentes com cheio de dramas, ai meu Deus do céu. E eu achei muito surreal algumas coisas. O que eu mais gostei, assim, como é que eu posso dizer? Por que eu tô dizendo que é meio surreal? Porque algumas ações do Miller não faziam muito sentido. E às vezes eu ficava pensando, ai Miller, cresça, toma decisão, para de enrolar a namorada que você tá, sabe? E ele tomava decisões certas, mas eram demoradas, sabe? Era tipo uma novela mexicana mesmo. Uma novela mexicana, porque tinha que demorar tanto, sabe? Isso que me deixou com mais, ai meu Deus, tudo bem. Mas eu entendo, né? Pra ter o livro. Mas aí, eu gostei também do avô do Miller. Tem um pouco da história, a gente não sabe muito, a Colin não fala muito sobre os pais, né, do Miller. É muito pouco, é muito raso, né? Você sabe por comentários do Chris, que o Chris fez, do pai dele e tudo, mas você não sabe muito bem o que aconteceu, porque ele tá preso, sabe? Algumas coisas assim da mãe. É muito raso, mas tem o avô do Miller que eu gostei bastante, gente. Ele é uma pessoa muito simpática. Ele fala algumas coisas, alguns conselhos pro Miller e que eu gostei bastante, né? Tipo, o Miller tem um caráter, ele pensa realmente antes de agir, e você vê que ele pensa também nas consequências, o que é certo e errado, para não magoar as pessoas, e é muito legal isso, mas é bem demorado, algumas ações, sabe? Ai, meu Deus, tipo assim, ele às vezes tá seguindo ela numa rede social, depois ele para de seguir, depois ele segue, ai gente, é uma novela mexicana, sério. Tirando essas partes de, né, desse dramalhão todo, eu gostei do livro. Eu achei o livro muito legal, com umas sacadas boas, assim, sobre você tomar decisões, que você tem que pensar nas consequências, o que é certo, o que é errado. Eu vou viver minha vida, tá tudo certo. Não! Tem consequências, né? Você pode magoar pessoas que você ama. As suas consequências podem destruir famílias e coisas que não estão certas. Que as pessoas falam, tem que viver só, vive uma vez, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Você tem que pensar que toda decisão tem uma consequência, né? Cada ação que você faz isso, ela deixa bem claro. E as ações que eles tomam e conversam, quando eles conversam realmente, colocam, é isso que me dá raiva que às vezes, e a gente sabe que isso é verdade, né? A Clara é uma filha, a Morgan é uma mãe. Claro que às vezes elas não vão se entender, elas vão tomar decisões que a gente sabe que não... Porque elas não estão conversando, que elas não querem falar. E a Morgan tinha decisões que ela não queria falar pra Clara, que o pai traía, porque ela amava o pai, porque ele era um bom pai, porque a Jenny era uma boa tia, sabe? Mas às vezes você falar a verdade, conversar, evita muita coisa. E ai gente, eu fiquei com raiva, porque tanta coisa que podia ser conversada, ela não conversava. Eu tô falando, gente, que é uma novela mexicana esse livro, e eu acabei falando pra vocês muita coisa, não falei tudo, mas falei bastante coisa do livro por causa disso, entendeu? Questões de conversar. Ai, Senhor. Bom, gente, esse vídeo ficou um pouco longo porque eu contei quase toda a história do livro, né? E eu queria contar isso pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, conta aí. Se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam? Foi isso mesmo? É esse dramalhão?
né? Vamos ter caráter, vamos saber o que é certo, que nossas ações elas realmente impactam na vida de outras pessoas e que a gente tem que pensar muito mesmo para não magoar, né? Pra gente poder viver bem e conversa. É isso que a Colleen Hoover acho que ensinou nesse livro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de curtir, dá um joinha aí e se inscreve no canal porque vai ter mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Bem, um super beijo, tchau!